Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Básica. Vamos continuar aqui as nossas aulas sobre fatoração de polinômios. Na aula de hoje a gente vai ver fatoração por agrupamento, tá certo? Se você compreendeu a fatoração por fator comum em evidência da videoaula anterior, então você não vai ter dificuldade nenhuma de entender e de aprender a fatoração por agrupamento, tá certo? Então vamos lá, olha só. Aqui a gente tem um polinômio, olha só. A ao quadrado mais ab mais ax mais bx. A primeira coisa que a gente vai tentar resolver é olhar se eles têm alguma coisa em comum. Se tiver, a gente vai resolver pelo fator comum em evidência. Vamos ver, ó, aqui tem A, aqui também tem A, aqui tem B e aqui não tem B, mas por enquanto tem A em comum. Aqui também tem A, só que aqui não tem A. Aqui tem X, mas aqui não tem. Aqui tem B, mas aqui não tem. Então eles não têm nenhuma coisa que seja em comum em todos os monômios. Mas se você observar, ó, esse grupo aqui, ó, esse mais esse tem um A em comum e esse outro grupo tem um X em comum. Então eu vou agrupar, vou fazer pequenos grupinhos, olha só. Eu vou fazer isso aqui, ó. Fazer um grupinho aqui, certo? E vou fazer outro grupinho aqui. Então eu vou ter um grupo com a ao quadrado mais ab e outro grupo com ax mais bx. E agora eu vou fatorar cada um desses grupinhos, por isso que o nome é agrupamento, fatoração por agrupamento, né? Eu vou fatorar cada um desses grupinhos com a técnica de fator comum em evidência que a gente aprendeu na videoaula anterior. Se você não assistiu essa videoaula, volta lá na playlist que você vai encontrar, tá bom? Então vamos lá. A ao quadrado mais ab. Esse grupinho aqui, vamos fatorar. O que é que eles têm em comum? O A, né? Somente o A que eles têm em comum. O B só está aqui, não está aqui, então ele não é comum. Qual que eu coloco? O A elevado ao quadrado ou o A elevado a 1? Eu coloco o que tem o menor expoente, A elevado a 1. Não tem mais nada, então eu coloco multiplicação, abro parênteses. Agora eu vou dividir o A ao quadrado por A e o AB por A. A ao quadrado dividido por A é divisão de potência de mesma base. Repete o A e subtrai os expoentes. Ó. 2 menos 1, 1. Agora vamos para esse. Ó. Mais com mais, aqui vai ser mais. A dividido para A é 1. Todo mundo dividido por ele mesmo é 1. Não precisa colocar, né? E quando o B tem aqui, aqui não tem nada, então repete o B aqui. Pronto. Já resolvi esse grupo. Vamos para outro grupo. O que é que a gente tem em comum aqui nesse segundo grupo? Só o X, né? Porque aqui o A só tem aqui e o B só tem nesse. Então o X é comum, coloca aqui o mais X. Tá certo? Então, bota aqui a multiplicação e o parênteses e vamos dividir cada um dos monômios do grupo pelo fator comum. Ax dividido por x, olha, A dividido para não tem nada aqui, nenhum A, então repete o A. E x dividido para x vai dar 1. Não precisa colocar 1 porque A vezes 1 é o próprio A. Mesma coisa, ó. B, aqui não tem nada, repete o B, mais B. Por que é mais? Ó, porque mais com mais vai dar mais, tá bom? X dividido para x é 1. Não precisa colocar porque B vezes 1 é B. Pronto. E aqui é interessante, ó. Toda vez que a gente fizer essa fatoração aqui, vai ficar sempre aqui, ó. Esse A mais B aqui igual esse outro A mais B, né? No caso aqui é o A mais B, mas em outros polinômios vão ficar outros, né? Sempre vai ficar igual, ó. Se não tiver aqui igual dentro dos parênteses, das duas uma. Ou você errou alguma continha aqui na hora da fatoração, ou então o polinômio não dá para fatorar por agrupamento. No caso aqui, como está tudo certinho, ó, ficou igual, ó, A mais B, e aqui também ficou igual A mais B. O que é que eu faço então com esses dois aqui que estão iguais, A mais B? Eu repito. A mais B, repete, e multiplica pelo que sobrou. O que foi que sobrou? Sobrou o A mais X. Pronto. A mais X. Se você quiser ter certeza que está certo, é só você multiplicar A mais B vezes A mais X, utilizando a propriedade distributiva da multiplicação. Você vai encontrar esse polinômio aqui, ó. Então aqui eu transformei num produto, né? Eu peguei um polinômio e transformei num produto, que é uma multiplicação. Então está fatorado, essa aqui é a forma fatorada. Tá bom? Para ficar ainda mais claro, vamos para esse outro exemplo. 5y ao cubo menos 4y ao quadrado mais 10y menos 8. A gente já sabe que esses números não têm nada assim em comum entre todos eles, né? Por exemplo, o 4 e o 10 e o 8, eles têm em comum o 2, né? Dá para dividir por 2, mas o 5 não dá. Então, número não tem em comum. Letra, a gente tem y aqui, y aqui, y aqui, mas aqui não tem. Então,
a gente já viu que por fator comum em evidência não dá. Então vamos fazer grupinhos. Vamos agrupar esses dois aqui, ó, porque aqui ele tem um y em comum, ó. Esses dois aqui, ele tem esse y ao quadrado e esse y ao cubo, ele tem a letra em comum. Vamos fazer esse outro grupinho. Aí você vai dizer, professor, mas o que é que esse outro grupo tem em comum? Porque aqui tem y, aqui não tem y. Calma, pessoal. O 10 e o menos 8, ele tem o 2 como divisor comum. Tanto o 10 como o menos 8 é para dividir por 2. Certo? Então vamos agrupar. Aliás, vamos fatorar agora os grupinhos por fator comum em evidência. 5y ao cubo menos 4y ao quadrado. O que é que tem em comum aqui? Somente o y, né? O 5 e o 4 não tem nada em comum. Então repete aqui o y. Qual que eu vou colocar? O y ao quadrado ou o y ao cubo? Eu vou colocar o menor ao quadrado. Sempre o menor, professor? Sempre o menor. Não tem mais nada em comum. Multiplica aqui, abre parênteses. Vamos dividir então cada um desses monômios pelo fator comum. 5 dividido para 1 é 5. Y ao cubo dividido por y ao quadrado, repete o y e subtrai, né? Ó, divisão de potência de mesma base. Repete a base que é y e subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. Né? Não precisa colocar 1, eu coloquei aqui só para que vocês saibam, tá bom? Agora vamos fazer a mesma coisa. Ó. Menos 4 dividido por 1, porque aqui tem um y, vai ficar menos 4. Certo? Vou até riscar esse 1 aqui para você saber que aqui não tem nada, tá bom? É só o 5y. E y ao quadrado dividido por y ao quadrado, né? Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Então aqui não precisa colocar 1, porque menos 4 vezes 1 é menos 4. Agora vamos para o outro grupo. 10y dividido por 8. Aliás, 10y menos 8. O que é que eles têm em comum aqui? Apenas o 2, que é um divisor comum. Então eu vou botar aqui o mais 2. Vezes, né? 10y dividido por 2. Ó. 10 dividido para 2 vai dar 5. E aqui tem y, aqui não tem nada, repete o y. Menos com mais, menos, né? O menos aqui com mais aqui, ó. 8 dividido para 2 vai dar 4, menos 4. Observe que eu disse para vocês, ó, que aqui no parênteses sempre vai ficar igual, ó. 5y menos 4, 5y menos 4. Então, né? Eu vou repetir aqui o 5y menos 4, olha só. Ele é igual, né? Comum, eu vou repetir. 5y menos 4. Vezes, e o que é que fica no outro parênteses? O que sobrou? O y ao quadrado e o mais 2. Olha só, y ao quadrado mais 2. Se você quiser ter certeza que está certo, é só você multiplicar, né? Usando a distribuição, né? Esses dois polinômios, esses dois binômios, que o resultado vai dar esse. Tá bom? Então essa aqui é a forma fatorada desse polinômio, porque ficou em forma de multiplicação, em produto. Fatorar é transformar em produto, né? Para finalizar nessa aula, com esse outro exemplo aqui, a gente tem bx ao quadrado menos 2by mais 5x ao quadrado menos 10y. Olha só, aqui eu tenho b e o x, aqui eu tenho b e o y. Aqui eu nem tenho b e nem tenho x, e aqui eu nem tenho x e nem tenho b. Então eles não têm nenhuma letra assim em comum em todos. Né? Os números também não têm todos em comum, né? Porque, por exemplo, esse daqui, por exemplo, dá para dividir por 2, o 5 já não dá para dividir por 2, o menos 10 dá para dividir por 2, então não tem um número em comum também. Então nesse caso a gente vai fazer o que? A gente vai agrupar. Ó, eu vou agrupar esse daqui, que tem x ao quadrado, com esse daqui que tem x ao quadrado. Então eu posso até escrever aqui para facilitar. Ó. Bx ao quadrado mais 5x ao quadrado. Professor, eu posso escrever? Pode. Eu posso reescrever aqui, eu não estou mudando o sinal, está do mesmo jeito, então não tem problema nenhum. E aqui eu vou colocar o outro grupo, ó, que tem um y em comum, menos 2by menos 10y. Certo? Então aqui a gente já tem os dois grupinhos. Ó. Eu vou agrupar esse daqui que tem um x em comum, ó, esse grupinho aqui ele tem um x em comum, tá certo? E eu vou agrupar esse daqui que tem o y em comum, certo? É a mesma coisa aqui em cima, eu só fiz, né, organizar ele em grupinhos para ficar mais fácil, né? Bom, aqui eu tenho bx ao quadrado e 5x ao quadrado. Qual é a única coisa que eles têm em comum aí? É o x ao quadrado. Aqui. Não tem mais nada em comum, multiplica, abre o parênteses, vamos dividir. Ó. B, aqui não tem nada, repete o b. X ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar 1. Não precisa colocar 1 aqui, porque b vezes 1 é b. 5 dividido para 1, 5, mais 5. Tá certo? X ao quadrado dividido por x ao quadrado também é 1, não precisa colocar 1, porque 5 vezes 1 vai dar 5. E aqui, pessoal, nós temos menos 2by menos 10y. Observe vocês que, além do y igual, ó, o y é igual, ele é comum, vou até colocar ele aqui,
o y, que ele é comum, a gente tem aqui também o menos 2 e o menos 10. Tanto o menos 2 quanto o menos 10 dá para dividir pelo mesmo número, que é o 2. Ou também dá para dividir pelo menos 2. No caso, eu vou colocar o menos 2. Por que eu vou colocar o menos 2? É assim. Quando o grupo tiver, por exemplo, tudo menos, aí aqui vai ficar menos no fator comum. Se tivesse um mais e um menos, ia ficar mais. Ou então, se tivesse os dois mais, também ficaria mais. Como aqui são todos menos, né? O menos 2 e o menos 10, aí fica menos 2. Professor, por que você colocou esse menos 2? Repetindo, porque é um divisor comum. Tanto o menos 2 quanto o menos 10 dá para dividir por menos 2. Tá bom? E o y, porque ele é comum, né? Tem os dois, né? Aqui tem y, aqui também tem y. Pronto, não tem mais nada em comum, já achei o fator comum. Abro parênteses para multiplicar e agora eu vou dividir esse monômio pelo fator comum e esse outro monômio também pelo fator comum. Olha só, 2 dividido para 2 é 1. Menos com menos é mais. Mais 1. Não precisa colocar 1 aqui. O b não tem nada, repete o b. E y dividido para y também é 1. Não precisa colocar porque b vezes 1 também é b. Então aqui vai ficar só o b. Menos 10 dividido por menos 2 vai dar 5, mais 5, né? Porque 10 dividido para 2 é 5 e menos com menos é mais 5. E y dividido por y também vai dar 1. 5 vezes 1 é 5, então não precisa você colocar o 1, tá bom? Observe que, novamente, a gente vai ter esse parênteses aqui igual, ó, b mais 5 e b mais 5. Quando isso acontece, o que é que eu faço? Repito, olha só, b mais 5 e multiplico pelo quê? Multiplico pelo que sobrou. O que foi que sobrou? X ao quadrado e o menos 2y. X ao quadrado menos 2y. Pronto. B mais 5 vezes x ao quadrado menos 2y é exatamente a forma fatorada desse polinômio. Se você quiser ter certeza que isso está certo, é só você multiplicar b vezes x ao quadrado, depois b vezes menos 2y, depois 5 vezes x ao quadrado, depois 5 vezes menos 2y, né, utilizando a propriedade distributiva da multiplicação, e você vai encontrar esse polinômio aqui como resposta. Então aqui é a forma fatorada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, e se você gostou, se inscreva no canal, deixe o sininho, comente, ative o sininho, comente, né? Deixe a sua sugestão no comentário, se você quer um conteúdo novo, coloca aí, isso ajuda muito, tá bom? Pra gente se motivar e colocar mais vídeo aqui no canal. Mais uma vez, muito obrigado a todos.